O que Satanás mais gosta de fazer é semear confusão entre o povo de Deus. Ele sabe que se o povo de Deus estiver unido, ele não tem vez. Quando o povo de Deus está unido, as pessoas de fora respeitam, percebem o amor, reconhecem a presença de Deus, o inimigo não consegue nada e o reino de Deus avança. Mas a palavra diabo vem de diabolos, que quer dizer o lançador de contendas, e é exatamente o que ele gosta de fazer, o diabo, lançar contendas, principalmente entre líderes. Isto é a especialidade dele. Já que o povo de Deus é essencialmente um povo espalhado, não há no coração de Deus nenhuma necessidade, nem provisão para uma diretoria centralizada da igreja. A igreja do Senhor são as pessoas e não a organização, nem o templo, nem a doutrina. Igreja são pessoas. A gente nunca deve esquecer isso. Mas aí as denominações se formam e criam uma estrutura e formam uma diretoria, criam cargos e estabelecem um presidente, um chefe, alguém que vai mandar na igreja, um papa em cada denominação. Isto é contrário aos planos de Deus. A igreja é para ser como o povo de Israel no tempo dos juízes. Aquilo era a vontade de Deus. Mas o povo pediu um rei. Isso foi contra a vontade de Deus. Pedir um rei é contra a vontade de Deus. A igreja ter um chefe, isso não é plano de Deus. O chefe é Jesus, que está lá no céu, à mão direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. A igreja tem um chefe só, que é Jesus. E como a Bíblia providencia a orientação, a organização do povo aqui na terra? Bom, Jesus é o cabeça da igreja e a igreja é representada pelo colegiado, os presbíteros, o presbitério na cidade, os pastores juntos formam o que Jesus quer que seja a cabeça da igreja aqui na terra, ou o pescoço, digamos assim. O cabeça é Jesus e o pescoço são os líderes aqui na terra em colegiado. Jesus enfatizou muito a unanimidade entre os líderes. Quando 2 ou 3 de vocês concordarem, vai ser assinado no céu. Se vocês condenarem uma pessoa, ela estará condenada. Quando alguém pecar, leve o caso à igreja. A decisão da igreja não é unilateral, não é um pastor sozinho que vai punir alguém. É um colegiado de líderes que vai tomar uma decisão e dar uma orientação para a igreja. Você entende isto? Cabeça único é só Jesus lá no céu. A igreja não é para ter papinhas aqui na terra. Existem muitos papinhas aqui na terra que estão gostando da exaltação, de serem os grandes, os tais. Jesus não quer nenhum grande aqui na terra. A igreja não é para ter nenhum rei humano aqui na terra. Mas o diabo gosta disso porque ele lança ciúmes entre eles. Olha, aquele fala na televisão, fala mal do outro, o outro fala mal daquele. O diabo coça as mãos e diz: oba, é isso mesmo que eu quero. Fale bastante mal um do outro, porque eu vou ficar satisfeito. Há um caso interessante, em São Paulo, um bairro assim muito nobre chamado Alphaville, começou a concentrar mansões desses superapóstolos ou esses
presidentes aí, missionários e presidentes de igrejas, esses até donos de igrejas, cada um começou a disputar, fazer uma mansão maior do que a do outro, mais rica e mais cara que a do outro, e o povo via aquilo tudo. Olha, aquela mansão é daquele apóstolo, aquela mansão lá é daquele chefe lá, o missionário lá daquela igreja, aquela outra mansão é do outro. Eles ficaram disputando mansões. E cada um disputa nessas mansões quem tem o helicóptero mais caro, mais moderno. E eles vão para lá de helicóptero, não vão assim de ônibus nem de carro como um simples mortal, não. Eles são os grandes, afinal de contas, eles são os grandes. O diabo gosta disso, engrandecer a pessoa para ele abusar do poder e se refestelar com uma vida que Jesus não tinha. Como pode o servo ser rico e honrado num mundo onde o seu senhor foi pobre e desprezado? Como pode isto? Jesus aqui veio montado numa jumentinha humilde, a Bíblia diz. Ele foi simples, não andou em palácios. Agora, o servo quer ser grande, andar de helicóptero, morar em mansão e viver no luxo. Tem algo errado aí. O que está errado? É o diabo que está fomentando isso. Porque um quer ser grande, porque ele quer ser maior do que o outro, porque ele quer disputar com o outro. Bom, essa história não é nova. Eu quero fazer referência aqui com você ao João capítulo 3. Quando Jesus foi com seus discípulos para a Judéia, estou lendo a partir do versículo 22. João Batista estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado por João Batista, pois ele ainda não tinha sido encarcerado, preso. Ora, entre os discípulos de João Batista e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João Batista e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Ou seja, alguém fez uma fofoca dizendo que Jesus estava concorrendo com João Batista. Você entende? João Batista continuou o ministério dele. E Jesus saiu para o seu ministério também. Jesus começou a batizar e as pessoas logo vieram inspiradas por quem? O lançador de contendas, Diabolos, o lançador de contendas. Vieram fazer fofoca para João Batista. Mestre, aquele que o senhor batizou e deu testemunho dele, ele está batizando lá também. E João Batista respondeu: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. É o que a gente deveria dizer. Mas aquele pastor está fazendo mais sucesso que você, a igreja dele está crescendo, tem muita gente. Amém. Que Deus abençoe 100 vezes mais. Eu vou continuar o meu ministério sendo fiel ao meu Senhor. De vez em quando eu pego aí um jornal de uma determinada denominação, milhões de pessoas, milhares aqui num encontro, isso e aquilo e tal, e a gente fica se sentindo pequenininho porque nós lidamos com pouca gente, nos dirigimos individualmente, atendemos individualmente a pessoas e o número nosso não é grande. O que nós podemos fazer é pouco, o dinheiro que manipulamos é muito pouco e apenas para necessidade. E então o Diabolos nos incita: olha lá, fica com inveja daquele lá. Comece também neste caminho de marketing, de grandeza, de publicidade. Comece a fazer publicidade para você engrandecer o seu ministério e reunir multidões também. Você está aí nesse caminho devagar aí, com pouca gente. A resposta deve ser esta: que ele cresça e que eu diminua. Se é o caso, Deus é Senhor sobre todos, eu vou continuar o meu ministério e sendo fiel ao meu Deus, e vou ter aquilo que o Senhor me der, e não quero ter mania de grandeza.
Mais adiante, ainda no Evangelho de João, capítulo 4, diz o seguinte: quando, pois, o Senhor Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João Batista, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, então ele, Jesus, deixou a Galileia, retirando-se outra vez deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Bom, Jesus também não quis comparação. Foram fofocar lá com João Batista: mestre, aquele Jesus está batizando também. Deixa batizar, eu não vou mudar em nada o meu trabalho, eu vou continuar sendo fiel ao meu Deus. Foram fofocar com Jesus: mestre, o João Batista ouviu que o Senhor está batizando mais do que ele. Jesus pensou: o meu negócio não é batizar, mesmo porque Jesus não batizava, quem batizava eram os seus discípulos. E Jesus pensou: essa concorrência não está boa, essa comparação que as pessoas estão fazendo não é boa, e resolveu sair dali e foi para outro lugar, foi para a Galileia. João Batista não queria e Jesus não queria, e não houve mais fofoca, não houve mais contenda, não houve mais nenhuma comparação. A obra de Deus é assim, não temos que olhar com desdém o trabalho do outro, pelo contrário, ajudá-lo se estiver ao nosso alcance. Bom, mas ele está roubando ovelhas nossas aqui. Olha, as ovelhas não são nossas, são de Deus. E se ele tirar alguém do nosso meio, é porque Deus permitiu, e Deus vai mandar outras pessoas. Eu não vou ser líder de mais pessoas do que Deus quer, mesmo porque não está em mim a capacidade de liderar pessoas. Eu tenho que receber todos que o Senhor manda para estarem comigo e dar orientação e ajudar, orar, apoiar, abençoar. E isso eu faço com muita luta e dificuldade, porque eu quero abençoar a todos que estão comigo, todos os irmãos que vêm congregar comigo. É uma responsabilidade para mim, eu quero zelar por cada um deles para não perder nenhum deles. Eu quero ser fiel ao meu Deus, então aumenta o meu trabalho. Se por alguma razão alguém sair do meu âmbito e for para um outro ministério, eu vou ficar aliviado daquela pessoa, não vou mais dar contas a Deus do sangue daquela pessoa. Então eu ficarei aliviado e eu não vou pensar que ele está roubando uma ovelha do nosso aprisco. A igreja é uma só, Jesus é Senhor dela, e se alguém saiu do nosso meio, porque Deus permitiu, por alguma razão, ou porque eu não cuidei bem, não fui um bom pastor, ou porque a outra pessoa vai cuidar melhor, que Deus os ajude. Eu quero ser fiel naquilo que o Senhor me deu, e eu quero cuidar bem das pessoas que o Senhor me entregou, e isso já não é fácil. Que Deus me ajude, mas nada de comparação, nada de disputa, nada de competição. Isto não é de Deus, você já sabe de quem é: do diabolos. Preste atenção.